Você olha para o jogo do final, o Flamengo está muito superior ao São Paulo. Não, o Flamengo é superior, muito superior, acho que não, porque o Flamengo não é um time também pronto, não é um time consistente, não é um time regular, é um time que tem altos e baixos. Não esqueçamos que o Flamengo, há menos de uma semana, fez uma partida sofrível contra o Bahia. Se jogar tão mal contra o São Paulo, como jogou contra o Bahia, pode perder o jogo para o São Paulo, por que não? Na Ilha do Governador, ou seja lá onde for. Aí é aquela coisa, a teoria, a escalação, os jogadores, o elenco, o investimento é uma coisa, em campo é outra. O Flamengo não é um time ainda que apresente essa segurança toda. Jogou bem contra o Santos, de fato, venceu merecidamente, mas a partida anterior contra o Bahia com um homem a menos, desde os 30 minutos de jogo, foi um jogo horroroso, uma atuação pífia. E uma vitória conseguida num lance até de sorte. Então, o Flamengo não é essa equipe segura, convincente, que o torcedor vá domingo ao jogo com aquela quase certeza de que estamos jogando sempre bem. Aquilo que sente, por exemplo, o torcedor do Grêmio e do Corinthians. O cara vai ao jogo, ele sabe o que espera. Claro, um dia joga melhor, um dia joga pior, vai perder aqui ou ali. Mas ele tem uma ideia. O Flamengo é um time muito inconstante. E hoje repercutiu muito a entrevista do técnico Zé Ricardo ao jornal o Globo, ao colega Carlos Eduardo Mansur, especialmente por 2 pontos. Um, no qual ele diz que quase pediu demissão, quase desistiu diante das pressões, que eu acho que aí é um erro grave. Porque é óbvio, o Rogério, a gente acabou de falar do Rogério, é o maior ídolo da história do São Paulo e está ali sofrendo pressão pelos resultados, que é natural. Um time grande no mundo inteiro, não é só no Brasil, você, né? Então amanhã, sei lá, Antônio Conte é campeão inglês pelo Chelsea. Aí ele se livra do Diego Costa, que ele não quer, contrata outros jogadores e tudo, chega no ano que vem, 10ª rodada, está perto da zona de rebaixamento. Ninguém vai falar nada para ele. A imprensa não vai dizer nada. Pode ser com o Mourinho, né? Exato. A coletiva vai ser uma paz danada, a torcida não está nervosa. No mundo inteiro é assim. Na Itália vai ser assim, na Espanha, em Portugal, na Argentina. Porque o futebol ele tem esse componente emocional mesmo entre aqueles que são mais racionais e tentam fazer as coisas de forma organizada. Então ali, essa declaração, até internamente eu soube que não repercutiu muito bem. Ele quase desistiu, o que ele esperava. Se você não está preparado, não está disposto a enfrentar duras críticas em momentos de dificuldade, nas quais você fique exposto a elas, então é melhor ser técnico da base a vida inteira, né? Outra na time pequeno. Isso aí eu sempre falo. É aquela coisa de técnico que fica nervoso em coletivo e trata mal o jornalista, em que pese algumas perguntas muito sem sentido, que a gente sempre ouve, sempre vai ouvir pelo jeito. Ele tem que fazer o trabalho dele. Ele está cercado de repórteres porque ele é técnico de um time grande, de uma seleção. Se está num time pequeno, ele vai na coletiva. Nem tem sala de coletivo, que não vai ninguém lá entrevistar. Acaba o jogo, toma um banho e vai para casa. No campo mesmo. Né? Ou no campo, se tiver alguém lá a fim de ouvi-lo. Então, isso está diretamente ligado, inerente ao trabalho, ao dia a dia do cara. E a outra a outra repercussão muito grande foi em cima das justificativas que ele apresentou, não para o Márcio Araújo fazer parte do elenco, porque ele joga aqui ou ali, mas as explicações que o Zé Ricardo tentou apresentar para a condição de intocável que tem esse jogador, né? Que é algo que ninguém consegue entender. E elas são absolutamente sem nexo, né? Treinamos com o Márcio Araújo para ele sair jogando um pouco mais, para ele conseguir criar, para ele conseguir chegar na frente. O cara está com 33 anos, nunca fez isso na vida, vai fazer agora. Um jogador que tem dificuldade quando a bola está nos seus pés, ela queima. E ele hoje tem vários jogadores que ele não tinha no ano passado, né? Jogadores que chegaram para várias posições. Então, isso eu acho bem preocupante. Essa demonstração, essa admissão de insegurança diante de uma pressão óbvia que um dia ia acontecer. Mesmo que ele tivesse sido campeão brasileiro no passado, na queda da Libertadores, como aconteceu, claro que ele ia ser pressionado, é lógico, não tem como. E o outro lado da moeda é o seguinte, amigo, ganha um campeonato, ele ganhou um Carioca, ele viu como é que é. Ganha um campeonato brasileiro com o Flamengo, vê para onde ele vai parar. Não só do ponto de vista profissional, remuneração maior, premiação, não vai sair na rua, aí vira ídolo, aí vira um cara especial. Mas para isso você tem que acertar muito, mesmo com investimento alto, com muitos jogadores. É uma caminhada difícil. E as justificativas são absolutamente estranhas, né? Muito estranhas. O que, para mim, evidencia uma situação em que ele insiste em algo, numa teimosia muito grande, para provar que está certo. No nível de futebol que se joga no Brasil, nesses jogos de lateral na área, de bololô na área, de placar bailarino com 5, 6, 7 falhas defensivas grotescas que acontecem nesses jogos, você pode ser campeão jogando com o Márcio Araújo no meio campo? Claro que pode. Tendo outros jogadores que compensam a deficiência técnica dele, é claro que sim. Mas a grande discussão não é essa. É isso que o torcedor tem que entender. O que se discute muito é a condição de intocável.
Então, se o Zé Ricardo fosse treinar o Real Madrid, ele tiraria o Casemiro. Ia procurar o Márcio Araújo espanhol, um espanholzinho baixinho, rápido, 33 anos, que corra muito. Né? Põe lá o time. Hoje em dia, é isso que me chama mais atenção. Hoje em dia, os técnicos, as pessoas que acompanham o futebol mais atentamente, sabem que todo mundo corre, todo mundo marca, todo mundo joga. O argumento de que eu tenho que ter um volante que marque para compensar o fato de outros jogadores não terem poder de marcação, ele não cabe mais. Os dois jogadores mais faltosos do Flamengo são Guerreiro e Diego. Por que eles são faltosos? Porque eles tentam marcar. Esses caras correm, então. Eles tentam tomar a bola do adversário. Como não tem esse predicado de saber roubar a bola, cometem faltas, muitas vezes. No caso do Guerreiro, algumas faltas estão também nas brigas, né? Que ele tem com a zagueirada, que ele arranca rabo, cutuca dali e daqui. O Diego, quando ele comete falta, por quê? O time perde a bola, ele tenta recuperar e, eventualmente, dá o bote errado e comete uma falta. Então, esses jogadores estão correndo também. E todos têm que correr. E a função do técnico é fazer com que a equipe seja organizada, compactada defensivamente quando não tem a bola e que todo mundo trabalhe pela recuperação da bola. Quantas vezes vimos o Messi e outros jogadores do Barcelona, desde os tempos do Guardiola, 3 em cima do cara que tem a bola, para roubar a bola o quanto antes. Quantas análises fizemos aqui nessa emissora, ESPN no Brasil, falamos há anos sobre esse tipo de situação. Aí você vem tentar convencer as pessoas de que é preciso ter um volante à moda antiga, que não tem muito trato com a criança, mas que ele consegue roubar a bola, até porque não é nem tão ladrão de bola assim, só olhar as estatísticas. Isso é um discurso antigo. Se o Joel Santana falasse isso, o mundo ia cair. Ah, mas é o Zé Ricardo, tem um perfilzinho estudioso, então tudo bem? Não. A revelação, as duas revelações, para mim são duas revelações. Uma, essa do pensei em desistir. Eu acho complicado, acho ruim para ele. E a outra, essa... Não é pelo Márcio Araújo, é pela defesa de uma ideia de jogo que é antiga, que é antiquada. Como grotescos e primitivos e ridículos são esses laterais jogados na área em doses cavalares. Mas o jogo... E várias outras situações. Se você usar o jogo inteiro, olhar como o Flamengo joga, não é um jogo primitivo. Não, eu falando a ideia de ter um volante com essa função. Não sei, eu quero dizer o seguinte, mesmo com o Márcio Araújo... Você só joga quando não temos a bola. É isso, o Márcio Araújo é isso. Sim. É o Jailton do Joel, do terceiro zagueiro Joel em 2007, Sim. no Campeonato Brasileiro. Eu quero dizer o seguinte, embora tenha o Márcio Araújo, que é um volante à moda antiga e tal, o jeito de jogo do Flamengo não é um jeito... Não é primitivo, mas não é tão sofisticado como pode ser. Pela quantidade de jogadores que tem, é um jogo que dificilmente tem infiltração, dificilmente tem um passe mais vertical. Agora o Diego começou a arriscar, mas em geral em jogadas com espaço, com velocidade. Quando o Flamengo enfrenta a defesa fechada, o Flamengo não tem aquela chegada no passe que põe alguém na cara do gol. Eu falo isso aqui semanalmente. É bola pelos lados e cruza na área. Aí são 40 cruzamentos por jogo, até mais. Então, quando enfrenta uma defesa fechada, o time não exerce a criatividade, não usa os talentos dos jogadores que têm condições de quebrar essas linhas e colocar alguém em condição de marcar. O repertório não é farto, ele precisa crescer para acompanhar o investimento econômico e a qualidade técnica dos jogadores que foram contratados. Agora, essa ideia de que é necessário ter um volante com essa característica, eu acho ela muito antiga. Se você fala, olha, eu hoje não posso abrir mão dele porque o time não está pronto, até posso entender. Né? Agora, eu preciso ter um cara assim, será? Quantos times do mundo jogam sem esse cara, gente? Mas você entende volantes volantes jogam. Se não fosse o Márcio Araújo, tivesse um outro volante à moda antiga lá, ele jogaria? Ou é o Márcio Araújo? Porque, eu não sei, é só o Zé pode falar. A minha defesa é que o Márcio Araújo sempre jogou de titular nos times que ele... Eu não sei porquê, pode ser que todos os técnicos... Mas vamos lá, como é que era o Atlético quando ele passou? Era um time de grandes jogadores? Era mais limitado. Como é que era o Palmeiras onde ele passou? Não, esse nem se Tomou fala. de 6, inclusive, do Coritiba, ele estava em campo, né, naquele jogo, por exemplo. Né? Não, a minha questão é, se o Zé Ricardo é refém do Márcio Araújo ou refém de um jogador como o Márcio Araújo? Isso aí ele pode dizer. Se um dia ele treinar um time sem o Márcio Araújo, né, não sei se eles vão ficar abraçados a vida inteira, aí a gente vai ver. E se ele tiver outras opções. Ele tem ali para a posição, tem o Ronaldo, que nunca tem chance de jogar, que é um garoto da base. O Rômulo? Tem o Rômulo. Ah, mas o Rômulo jogou mal. O Rômulo quase não joga, gente. Não dá para saber o que esse cara pode fazer hoje. Né? Se machucou, volta, não joga. O Cuellar, que agora começou a ganhar a posição, mas como segundo volante ganhando a posição do Arão. E o Márcio Araújo. O que me incomoda, o que me causa espécie, o que me surpreende negativamente é... Eu imaginava no ano passado, pelo início do trabalho do técnico Zé Ricardo, que ele fosse um treinador que pudesse trazer coisas interessantes para o nosso futebol. E aí eu vejo a defesa de um conceito antigo, que é o conceito do preciso do cão de guarda. Cara, esse é o discurso do Joel Santana. O Joel Santana joga assim. Técnicos antigos, no sentido antigos não da idade, antigos no sentido de futebol de uma outra... Jogam assim. Não abre mão desse cara.
Então não arrisca. Ele tirou do time por pressão, volta o jogador por pressão. E é um jogador que não joga quando o time tem a bola. E isso já começa errado, porque ele trabalha numa faixa de campo onde o jogo começa. Então, essa que é a questão. Acho que a discussão ela não pode ficar agora, a partir dessa entrevista, em cima do personagem, do jogador. E sim dessa ideia de jogo do técnico. É isso. É isso que o Zé Ricardo pensa. É esse o conceito de jogo que ele quer para o time que ele treina, seja o Flamengo ou um outro amanhã. Joga pelos lados, cruza na área, né, contra-golpe, e um volante que corre para lá e para cá, que fecha os espaços, mas que joga só sem a bola. Ou seja, quando tem a bola, esse volante faz alguma outra coisa, né? E o outro que faz a saída de bola. Ou os zagueiros é que saem jogando. Eu estou meio cansado disso, sabe? Desse comodismo de treinador. Sabe, bola na área, é chutão, é cruzamento. Você coloca no mesmo pacote, tipo, usar um cara como o Márcio Araújo, é na mesma linha de coisas que não deveriam acontecer, como lateral na área, ligação direta, lógico. Essas coisas todas. A não ser que você não tem ninguém, né? Se você só tem o Márcio Araújo. Eu sempre digo aqui, o Márcio Araújo foi contratado em 2014. Era uma outra realidade do elenco e financeira do Flamengo. De lá para cá, muita coisa mudou. Então você vai contratando jogadores mais qualificados tecnicamente. Você não consegue organizar esse time de maneira que esse coletivo cumpra o papel que esse cara cumpre, que é corrigir erros, né? Ele fica tentando corrigir erros dele e de outros. Perde a bola, faz a cobertura, fecha o espaço, tenta fechar o espaço para não sair o passe. Não dá para fazer isso coletivamente. Os outros jogadores não conseguem fazer isso. Vai me convencer que o Diego perde a bola e bota as mãos na cintura e fica olhando. Então o Diego não pode jogar no Flamengo. Nem aqui, nem no Fenerbahçe onde ele estava, nem em lugar nenhum. Porque isso não existe mais, gente. E isso precisa acabar. E os técnicos têm que ser questionados nesse ponto. A gente questiona muito pouco a ideia de jogo dos técnicos e o comodismo deles. É muito mais fácil partir para soluções desse tipo. Por isso o nosso futebol é tão atrasado taticamente, por isso eles não conseguem abrir mercado lá fora. Porque eles estão num comodismo danado. O Zé Ricardo, como técnico novo, eu esperava mais. Espero que ele possa fazer coisas diferentes. Mas essa entrevista, para mim, ela é muito impactante porque revela essas duas coisas. A insegurança, aí é um problema mais da personalidade dele, e essa coisa de ter que ter esse volante. Ele parece acreditar que tem que ter esse personagem no time, como se o Santos contratasse o Leandro Donizete e fosse titular absoluto. Só pode jogar com o Leandro Donizete. Você acha que sobre esse aspecto, em cima do que você está falando, o Rogério é mais promissor do que o Zé Ricardo? Mas não sei se ele pode ser triturado pela maluquice do São Paulo e pelo que é o resultadismo do nosso futebol. A gente trabalha sentado em resultado. Quantas pessoas que analisam e veem futebol e que se preocupam em ver o jogo e não só o placar? A maioria olha para o placar. A gente só olha para o placar. Venceu, tá bom. Perdeu, tá ruim. Aí semana que vem vence ou perde, muda tudo novamente. Mas nesse aspecto... Muito pouco se olha para jogo. Nós vimos um data ESPN do Márcio Araújo, né? Os colegas podiam fazer também um data ESPN do Márcio Araújo com a bola. Foi o data ESPN fazendo o Márcio Araújo tentando fazer a única coisa que ele consegue fazer, que é o trabalho de recuperação da bola, de fechar os espaços. E foi em cima de um jogo do Flamengo e Vitória no ano passado. No melhor momento do Flamengo no campeonato. Foi um pedaço que o time realmente jogou bem. De lá para cá, mudou o goleiro. Rodolfo chegou agora. René, lateral, que disputa a posição com o Trauff. O Rômulo, que é da posição dele, foi contratado. O Everton Ribeiro acabou de estrear e o Giovani vai jogar ainda. Olha como mudou o elenco. Naquela época, o Diego estava recém-chegado. Nem tinha chegado? Já tinha chegado. Estava chegando. Estava chegando ao Flamengo. Então, de lá para cá, olha quantos investimentos foram feitos. Por isso que eu acho até que essa análise tem que ser feita em cima de agora. Jogo contra o Santos, jogo contra o Bahia, outros jogos recentes do Flamengo. Aí você consegue ver que é um jogador que ele não participa. Eu não consigo entender, no meio-campo, você tem um jogador que só participa quando o time não tem a bola. Até entendo um zagueiro. Você tem um zagueiro que não é bom para sair jogando, não é bom trocando passe, mas ele é excelente na recuperação, veloz, bom no jogo aéreo, no mano a mano ele não perde uma, faz cobertura muito bem, tem a noção de espaço, tempo de bola. Esse cara vai trabalhar só para destruir. Ele é um zagueiro. Agora, no meio-campo, cada vez mais, gente, o jogador tem que saber trabalhar com a bola. Esse volante acabou. Ou tem que acabar. A não ser para times que não têm recursos. Então, você trabalha modestamente com o que você tem, apelando para jogadores que tecnicamente não são brilhantes, mas que trabalham na destruição, mesmo sendo meio-campistas, porque o adversário é melhor que você, na maioria das vezes. Você é um time mais fraco, você não tem grana, você contrata jogadores mais modestos. Então, joga ali, fechadinho, tudo. Aí você... Agora, não combina. De novo, planejamento, a gente fala do planejamento financeiro. Como é que é planejada a montagem de uma equipe de futebol? Só com dinheiro? Não, tem que ter uma ideia de jogo. Qual a ideia de jogo? É ter um volante assim? Então tá tudo errado. Tinha que contratar jogadores de outra característica, tinha que ser um time para jogar, sei lá, o tempo todo fechado, tentando sair em velocidade, com esse carrapato que corre para lá e para cá. E não é isso. Então, assim, é tudo muito contraditório. Eu insisto, e sugiro ao fã de esporte.
Seja mais crítico no olhar para os jogos do seu time e dos adversários. Questione mais o trabalho do técnico, as muletas que eles utilizam. Que é o volante, é o centroavante que não tem a característica que eu quero, que eu pretendo, que eu desejo. Não pode ser assim. Sabe, as coisas precisam evoluir, precisam caminhar em alguma direção. E elas não caminham por conta de um comodismo muito grande. Entendeu? É a mesma coisa, o Jair Ventura. Ele trabalha no Botafogo com um elenco muito mais modesto que o do Flamengo. Então você não pode esperar que o Jair faça aquilo que tem que ser cobrado do Zé Ricardo. As cobranças têm que ser diferentes. Dos 4 times do Rio de Janeiro, o técnico que hoje tem que ser mais cobrado chama-se Zé Ricardo. Por quê? Porque o Abel Braga trabalha com times repletos de garotos. O Milton Mendes do Vasco, na situação que a gente conhece do Vasco. E o Jair tira leite de pedra com elenco limitado. Né? Com jogadores que são jogadores que estavam aí no mercado. Você pega Bruno Silva, Pimpão, Roger, olha só. Lindoso. Né? Lindoso. São jogadores de mercado periférico, muitos deles. E montou uma equipe que está fazendo até muito. Então você não pode exigir que ele faça, né? Agora, se amanhã o Jair sair do Botafogo e for para um clube que tem um elenco mais farto, com mais dinheiro, ou o Botafogo mudar o seu patamar e conseguir entregar ele jogadores de um outro nível, a cobrança tem que mudar para ele também. É a mesma coisa, o Tite treina a seleção brasileira, a cobrança é uma. Se amanhã ele for treinar a seleção do Peru, ele vai mudar, óbvio, claro. Porque são jogadores diferentes, a expectativa é outra. Então, o Zé Ricardo ser cobrado hoje é normal e a cobrança não pode ser só em cima de resultado, ela tem que ir além. E ele tem que ter essa ambição. Ele precisa ter essa ambição. A ambição de ser um técnico que consiga não só ser competitivo na montagem da sua equipe, mas que tenha boas ideias de jogo. E não que se agarre em muletas como ideias que, se fossem apresentadas por Joel Santana, como eu falei, né, ou algum técnico dinossauro, todo mundo ia cair de pau. Você imagina, o Joel Santana fala, não, o Marcinho aqui é o meu Jailton agora. Ah, o Joel, já passou, já era. Ah, mas aí o Zé Ricardo acha o Márcio Araújo imprescindível, aí é legal, aí é moderno. Eu acho isso contraditório demais. É isso.